Bem-vindos. Gostávamos de perceber melhor como surgiu este manifesto. Portanto, vou fazer uma pergunta para os três. Fernando Negrão, começo por si. Quem o convidou e o que o levou a subscrever este manifesto? Eu vou responder invertendo as respostas relativamente às suas perguntas. Eu assinei este manifesto não por concordar na totalidade com ele, mas sim porque este é o momento certo para nós darmos um grito e dizermos a justiça não vai bem, é preciso fazer alguma coisa urgentemente. E, portanto, essa foi a razão principal de eu ter, da minha assinatura no manifesto. Quem me convidou para o efeito foi o Dr. Rui Rio, pessoa com quem falo sobre justiça, concordando, discordando, e falo sobre justiça com frequência. Muito bem. Álvaro Beleza. Eu tenho exatamente a mesma posição. Eu começo pelo fim. Assinei o manifesto porque acho que, de facto, que é preciso reformar a justiça. Há muito tempo que acho isso e tenho dado a minha modesta ajuda, nomeadamente da SEDES, fez um trabalho sobre isso, e que este era o momento para que, de facto, um conjunto de cidadãos alertassem para a necessidade de o poder político pensar a sério a reforma da justiça. Não é os casos concretos, é a reforma da justiça. Quem me ligou foi o Dr. Rui Rio, com quem eu falo de política há muitos anos, há décadas, e também de justiça, nem sempre concordando, mas ele também sabia que este é um assunto, é uma causa que eu me bato há muitos anos, claro, pela reforma do sistema de Diogo justiça. Feio. Bem, cumprimentando todos, eu vou já começar por quem me fez o convite. Foi o professor David Justino. Portanto, aqui a primeira diferença em relação aos outros dois participantes. Dá aqui uma origem social-democrata. Uma origem social-democrata, mas se calhar também terem atenção, quem são os três, é normal que essa origem apareça. E a motivação foi pura e simplesmente a vontade de dar um passo inicial no sentido de haver uma reforma da justiça. Também com uma lógica de que não tem que concordar com todos os parágrafos, nem todas as frases, nem todas as vírgulas que estão no texto já agora. Há pessoas que assinam aquele texto, têm ideias diferentes das minhas em relação ao resultado final, mas não é disso que estamos a falar. Mas já agora há aqui um ponto importante, porque houve muita especulação sobre as motivações pelas quais apareceu este manifesto. Eu quero, da minha parte, 50 do mesmo, negar algumas motivações que foram aí postas na praça pública. Primeiro, da minha parte, não há qualquer intenção com a assinatura deste manifesto de ter qualquer forma de pressão em relação a processos que estão em curso. Aliás, a minha ideia, dentro da reforma da justiça, é que não devem existir essas pressões. Em segundo lugar, também não é calar a comunicação social em relação aos processos. Em terceiro lugar, não é uma motivação apenas porque existem processos mais mediáticos do que outros e que tocam até a classe política. Eu já não estou no ativo na política, mas também não é essa motivação. E, portanto, a motivação é pura e simplesmente, sublinhado a traço gordo, que se dê um passo inicial importante para que haja uma reforma na justiça em Portugal. Muito bem. Fernando Negrão, eu li o manifesto com muita atenção e confesso que me pareceu um texto muito motivado, isto é uma opinião, não é um facto, muito motivado pela Operação Influencer e pelo caso da Madeira e por outros casos que envolvem a classe política. Há uma referência explícita ao caso que envolve António Costa, isso está claro no texto, mas não há uma referência explícita em inúmeros casos de cidadãos anónimos que são investigados, acusados, julgados, condenados e muitas vezes nem sequer têm dinheiro para fazer recursos ou para pagar advogados para interpor recursos. Este é um manifesto que tão bem se preocupa com o Zé Povinho. E muitas vezes essas pessoas não têm dinheiro nem meios para contratar um advogado para o defender de facto e têm que recorrer... Mas não há uma referência a isso no manifesto. De forma clara e explícita. Claro. Mas eu queria acrescentar ainda este ponto, não é? E dizer-lhe que não há nenhuma referência a esses casos por uma razão. Se não forem casos mediáticos, eles não aparecem na comunicação social. E não aparecendo na comunicação social, a sensação que dá é que não há problema nenhum na justiça. Mas a lógica da comunicação social também é de escrutínio dos titulares de cargos públicos e políticos. É essa a lógica. Mas eu sei, mas eu não estou a criticar. Eu agora ia saltar para a segunda parte para lhe dizer que, na sequência disso,
quem elaborou este manifesto e quem o assinou, presumo eu, que tem consciência disso e sabe que se não for com personalidades conhecidas da política e outros meios, não vale a pena fazer nada porque não tem impacto nem na opinião pública, nem na comunicação social, nem no campo político. Portanto, defende uma reforma da justiça para todos, não uma preocupação. Eu defendo uma reforma da justiça para todos. E dizer, corroborando as suas palavras, que estes problemas que acontecem nestes casos mais mediáticos com as figuras públicas, acontecem com certeza em casos de pessoas que não têm... Claro. Portanto, vida pública. Muito bem. Álvaro Beleza, a parte mais destacada do manifesto, pelo menos na comunicação social, que foi assim mediatizado, está relacionado com a forte censura que o manifesto faz ao poder sem controle, aqui estou a citar, poder sem controle do Ministério Público, a alegada ausência vou voltar a citar, de qualquer mandato constitucional dos procuradores e, finalmente, a equiparação que é feita entre a legitimidade do poder político, eleito por sufrágio livre e democrático, e o poder do Ministério Público. Portanto, isto era um tema que dava para muitos programas de justiça cega, certo. Mas vou só fazer uma pergunta. Certo. Defende a submissão do Ministério Público à tutela do poder político, o que significa romper com a Constituição de 1976? Não defendo. Eu já agora, quer dizer, concordo com as palavras aqui dos meus colegas de painel que me antecederam. E volto a dizer, eu assinei o manifesto fundamentalmente porque acho que é urgente fazer uma reforma da justiça em Portugal. Aliás, há duas reformas que para mim são absolutamente essenciais nos 50 anos de 25 de Abril. É a reforma do sistema político naquilo que requer atualização ao século XXI, ao tempo que estamos a viver, nomeadamente do sistema eleitoral, que eu e outros defendemos há muitos anos que devia haver círculos uninominais, talvez uma Câmara Alta, um Senado, e outras coisas, e a reforma da justiça, que é o terceiro pilar, e portanto eu acho que está muito atual e mantém-se muito atual a velha ideia de Montesquieu, dos três poderes, da separação de poder. E o que é que defende, por exemplo, para a reforma do Ministério Público? Nós, vamos lá ver, eu aqui até trouxe o livro da SEDES com o capítulo da Justiça, porque isto, um médico falando de Justiça tem que ter um pouco mais cuidado, ainda por cima com dois ilustres juristas e homens de direito comigo. É preciso. Nós defendemos 3 ou 4 ideias fundamentais. Primeiro, um Conselho Superior Único Judicial, aliás, o Diogo falou isso há dias, penso eu, de que, no fundo, seja o topo da pirâmide da Justiça. Defendemos a ideia de um Procurador da República ou Procuradora que tenha até mais independência e autonomia, mas que tenha escrutínio no Parlamento, isto é, que obrigatoriamente, por lei, tenha que ir todos os anos ao Parlamento apresentar as suas... explicar a sua atividade. Exatamente. Mas ser de duas formas, ou nomeado pelo Presidente da República apenas, sem indicação do Governo, portanto até vamos mais longe na independência da Procuradoria da República, ou num sistema de eleição, se houvesse uma segunda Câmara. Mas depois ter esse escrutínio, mas total independência. Isto inspirado nos sistemas anglo-saxónicos e holandeses que nos inspirou. Porque já agora, isto como médico, convém que as reformas, sejam elas quais forem, que o país precisa, sejam baseadas na evidência e na ciência, em quem sabe, nos especialistas, ouvindo as pessoas que sabem, mas também noutros países, noutras democracias mais antigas que a nossa, mais avançadas, em que o sistema de justiça está mais atual. Porque o maior problema que eu noto, e é também como médico e com uma relação com a justiça que tive desde há muitos anos, é que a medicina portuguesa atualizou-se muito, nomeadamente nos anos 60. Deixamos a escola francesa para a escola americana de Harvard. E, portanto, é muito focada em resultados e em velocidade. Porque os doentes têm que se tratar bem, rapidamente, porque senão morrem. A justiça, eu acho que também o problema maior da justiça é a velocidade, isto é, a falta dela. Portanto, é preciso um sistema mais eficaz, com maior velocidade, mas com os tempos da justiça, com a reflexão que merece, mas não arranjar uma solução à portuguesa.
fazer, aliás, a SEDES defendeu isso, fazer estudo comparativo. Portanto, isto é um problema muito complexo. Percebe como é que as outras jurisdições na União Europeia funcionam, por exemplo. É uma reforma que vai demorar tempo a fazer, tem que ser feita com tempo, com cabeça, tronco e membros, não pode ser em cima do joelho, mas que é uma reforma essencial. Claro. E, portanto, este manifesto tem essa virtualidade, quanto a mim, que é dizer aos partidos políticos em Portugal, e já agora que nenhum deles tem maioria, até esta situação de ninguém ter maioria. Por isso é outra questão, não é? Saber se há condições políticas para isso. Que é perceberem que chegou o momento de se fazer uma reforma da Justiça que tem que ter o maior apoio parlamentar possível, uma maioria constitucional, não apenas uma maioria conjuntural, que vá de encontro a esta necessidade. Portanto, separação de poderes, respeito pela autonomia do Ministério Público, mas também atalhar coisas como tem acontecido, que aliás está escrito no manifesto, a justiça não pode ser na praça pública. Isto não pode ser Robespierre e o terror. A ideia deste programa foi, através das minhas provocações, em forma de pergunta, perceber o vosso pensamento. Portanto, estejam à vontade para também interagir uns com os outros sobre estas matérias. Diogo Feio, Augusto Santos Silva, Ferro Rodrigues e Rui Rio foram as principais caras deste manifesto, em termos públicos. Ferro Rodrigues e Rui Rio defendem a destituição da Procuradora-Geral Lucília Gago. Rio defendeu mesmo a convocação de um Conselho de Estado para analisar e decidir se a Procuradora-Geral da República tem condições para continuar ou se devia demitir. Concordam com esta ideia de Rui Rio? Já de uma forma direta, não. Não concordo com a ideia de demissão ou destituição da Procuradora-Geral da República por vários motivos. Em primeiro lugar, o mandato termina em setembro. Não que seja o argumento mais relevante, mas lembrar isso. É disso que estamos a falar. Em segundo lugar, o modo de nomeação da Procuradora-Geral da República que está na Constituição, a mim parece-me bem pensado. Porquê? Porque é uma proposta do Governo ao Presidente da República que nomeia. Portanto, exige que dois órgãos de soberania, um deles de natureza pessoal, que é o Presidente da República, concordem nessa mesma nomeação. Acho que é possível discutir-se esta ideia que o Álvaro aqui trouxe da SEDES de ser apenas uma nomeação pelo Presidente da República, mas de qualquer maneira acho que o sistema aí é um sistema que até dá defesas a uma garantia de independência na própria nomeação de natureza política. E também não concordo, já agora, que haja uma reunião do Conselho de Estado sobre a Justiça em que se chama a senhora Procuradora como uma espécie de venha aqui dar nota ao Conselho de Estado, que é um órgão consultivo do Presidente da República para este efeito. Se calhar não seria mal que mais representantes do sistema judicial estivessem por inerência no Conselho de Estado. Isso é uma outra questão. Agora, eu devo dizer, e isso não invalida em nada, não retira em nada um grama que seja a minha assinatura neste manifesto, porque é precisamente desta diferença que eu acho que se vai conseguir chegar a uma base de reforma de justiça. É o pluralismo, e um pluralismo feito numa base mais central, sem radicalismos. E é um grande desafio que tem pela frente a atual composição da Assembleia da República, onde, por exemplo, dois partidos ainda permitem que se faça uma revisão constitucional. Vamos ver o que é que acontecerá em futuras... A reforma da Justiça não é a reforma do Ministério Público. Claro, é muito mais. Mas sobre isso também já podemos ir mais à frente. E em relação àquilo que é a responsabilização dentro do próprio Ministério Público, eu acho que tem que se aplicar aquilo que está na Constituição, são os artigos 219 e 220. Até preciso alterar a lei para isso? Sobre o qual... Não, o que eu acho é que é necessário, com grande probabilidade, ter uma diferente forma de organização do próprio Ministério Público. E eu defendo também, já agora, uma alteração na governance, como agora se diz, da Justiça. Avancei com uma ideia que necessitaria de uma revisão constitucional, mas que fosse a existência, que bate mais ou menos com esta que a SEDES tem, de um Conselho Superior de Justiça, onde estivesse o Presidente da República, onde estivessem elementos nomeados pelo Presidente da República, tal qual acontece no Conselho de Estado, elementos que fossem eleitos para a Assembleia da República, tal qual acontece no Conselho de Estado, e elementos por inerência, quer do Conselho Superior da Magistratura, quer do Conselho Superior do Ministério Público. Relativamente a isso, deixe-me só dizer uma coisa, que é o seguinte: eu discordo profundamente desse tipo de reformas neste momento. Ou nós temos uma ideia prática para aquilo que são as reformas da Justiça e o funcionamento da Justiça, ou então vamos para a superestrutura, mudamos o Presidente daqui para ali e o Primeiro-Ministro para aqui, e não fazemos reformas
forma nenhuma, que é isso que infelizmente tem acontecido. Mas eu já lá vou, porque esta não é a única medida, já lá irei naturalmente a outras, mas, por exemplo, também uma coisa que me parece, e essa é meramente factual, uma coisa que tem que melhorar, e estamos aqui num órgão de comunicação social, é a comunicação à volta da justiça. Porque os temas de justiça são temas muitas vezes muito técnicos, difíceis de compreender pela generalidade das pessoas. Em Portugal, acho que atinge o expoente máximo dessa incompreensão. Pronto. Programas como este ajudam a que se possa compreender melhor a justiça, mas eu acho que aí os próprios agentes relacionados com a justiça têm que ter um maior cuidado na forma como vão comunicando. Isso não se resolve pelo silêncio. Tem que ter comunicação, porque não a tem. Tem de comunicar. Começa aí, o primeiro ponto. É isso. O silêncio não é aqui a forma de E de facto a Procuradora-Geral Lucília Gago tem essa visão do silêncio no exercício do seu mandato. E depois, aquela questão do relacionamento entre a política e a justiça, e a política o que é da política, a justiça o que é da justiça, eu acho que é das melhores frases, se quisermos, de todo o manifesto, é a ideia de perceber isso como sendo uma obrigação da política executar e determinar o que é a política de justiça, que é o cumprimento da própria Constituição. Claro. Acho que no momento em que estamos poderia ajudar, até porque o cenário político é aquele que é, o radicalismo à volta do cenário político é aquele que é. Eu acho que a figura do Presidente da República pode ajudar bastante a juntar partes. Bem, o Presidente da República tentou um manifesto, tentou promover esse conjunto de ideias global do sistema de justiça em 2018. Pronto, e não foi o primeiro Presidente da República a fazer isso. Jorge Sampaio já tinha tentado, Cavaco Silva também tentou, embora em moldes ainda mais tímidos, e portanto os presidentes têm tentado, mas não têm conseguido. Fernando Negrão, deixa-me introduzir aqui uma coisa, Diogo, já lá vamos, que é importante. O Fernando Negrão falou aqui menos tempo e é importante também ouvi-lo, que é, vou juntar aqui outra questão à conversa, que é a União Europeia. A União Europeia tem regras bastante estritas do Estado de Direito, tem regras bastante estritas que já levaram até a consequências para a Polónia, para a Hungria, que tentaram alterar as regras do princípio da separação de poderes, por exemplo. Como é que a União Europeia poderia ver, por exemplo, o Conselho de Estado ser convocado para analisar a possível demissão da Procuradoria-Geral da República? Eu, relativamente à convocação do Conselho de Estado para resolver isto, quero crer que o Presidente da República, o professor Marcelo Rebelo de Sousa, não o faça. E, em segundo lugar, quero crer que isso não resolvia absolutamente nada e, portanto, a União Europeia esquecer-se-ia do assunto rapidamente. E, portanto, mais uma vez, não é por aí que nós vamos resolver nem fazer a reforma da Justiça. Mas a reforma da Justiça também tem que ter em questão esta ideia, as ideias centrais e civilizacionais da União Europeia. Mas nós temos-las. Nós vivemos num Estado de Direito. Nós vivemos num Estado de Direito a sério. Exatamente. Um Estado de Direito que é reconhecido em todos os países da União Europeia. Temos problemas na justiça. Claro que temos, mas temos também noutras áreas. E há outros que têm mais. Há outras áreas que têm mais problemas. Já agora, uma coisa, e não temos o caminho que, por exemplo, a Espanha aparentemente está a fazer no seu relacionamento entre o poder político e a justiça. É uma diferença abissal entre aquilo que se passa nós aos quilómetros. Também não temos independentistas, não é? Em relação, não. Não estou a dizer com isto que justifica a ação do Primeiro-Ministro espanhol. Este ponto é importante sublinhar. Defender uma reforma da justiça não quer dizer que a justiça em Portugal funcione mal, que não há sistema de justiça. Não, claro. Estamos bastante melhor até que alguns parceiros europeus, outros países europeus. Agora, querer melhorar, isto é coisa de médico, não é? Nós estamos sempre a tentar melhorar o que temos, mesmo que já seja bom. Vamos lá ver, nem tudo é mau na justiça. Não vai mudar o que funciona bem. E muita coisa funciona bem. Por exemplo, a SEDES defende, não sei se os meus companheiros de painel concordam, integrar os tribunais administrativos e fiscais nos tribunais comuns. Isto é, juntar, criar escala, não é? Criar escala. Mas, ao mesmo tempo, também é preciso fazer o sentido contrário, mais especialização. Por exemplo, uma coisa que a SEDES defendeu, que, aliás, inspirada por um médico que lá está, na formação dos juízes, do Ministério Público, dos advogados, ter um tronco comum único, como têm os médicos. Os médicos nos internados fazem clínica geral, cirurgia. Todos os médicos têm que passar por todas as especialidades e depois, numa fase posterior, optam por uma. Porque a formação é também um dos pontos. Isto deve ser muito vasto. Outro aspecto que, aliás, começar nas universidades. O Dr. Luís falou aqui,
é a questão do defensor, a criação de um corpo de advogados do Estado, a criação de carreira de defensor público, porque esse é também um problema dos portugueses. Claro. Só quem tem, ao contrário da saúde, que foi criado um serviço de saúde universal e tendencialmente gratuito, em que o filho do cirurgião, o filho do milionário ou o filho do homem que vive na rua tem direito ao melhor cirurgião cardíaco do Hospital de Santa Maria. Na Justiça não é assim. Claro. Quem tem mais dinheiro tem melhores advogados, quem não tem, não está. E, portanto, nós temos que abordar isto, acho eu, de uma maneira ampla, melhorar os pontos concretos. E concordo, às vezes quando se quer mudar muito não se muda nada. Às vezes é preferível pequenos passos, pequenas melhorias. Agora, algo tem que ser feito. Claro. Fernando Negrão, o caso José Sócrates já dura há mais de 10 anos. O inquérito durou 4 anos, mas o principal arbítrio já interpôs mais de 40 recursos e já tem de pagar mais de 23 mil euros em taxas de justiça. Já foi condenado a pagá-las, só pagará no final do processo. Pensa que os portugueses conseguem compreender a ineficácia do sistema de justiça a lidar com a Operação Marquês? Não, claro que não. Nem com a Operação Marquês, nem com a Operação BES e outros processos. Se olharmos para o passado, e temos outros processos em que isso aconteceu. Uns com mais visibilidade que outros, mas aconteceu de facto. O manifesto coloca um enfoque na investigação criminal, mas já eu estou a falar diferentes há processos, como este, por exemplo, a investigação demorou 4 anos, mas o processo já vai com 10. Claro. Ou seja, já a fase de instrução e os recursos sucessivos e o julgamento não começou, já levam 6 anos. Mas se formos ao cível, aos pedidos de indemnização, aos processos, não é? Acontece o mesmo nas fases de recursos, nos incidentes processuais. Não é? Acontece rigorosamente o mesmo que acontece na investigação criminal. Portanto, relativamente à imagem que é transmitida através do processo que envolve o ex-primeiro-ministro José Sócrates, naturalmente que as pessoas não compreendem, em primeiro lugar. E não compreendem por 2 razões. Primeiro, porque é relativamente incompreensível. E, em segundo lugar, porque ninguém explica. É este o problema maior das magistraturas neste momento. Não é neste momento. Isto já tem algumas décadas. Não é? É a falta de explicação daquilo que se vai passando nos tribunais, das decisões que são tomadas, e não é só na investigação criminal, é também no civil, como eu dizia há pouco, é no direito de família, onde são tomadas decisões relativamente a crianças, ao poder paternal, que ninguém compreende porque é que foi tomada aquela decisão, porque ninguém explica. E há este problema. Mas além de uma política de comunicação, também teremos que olhar nesta reforma da justiça uma pergunta: para um melhor equilíbrio entre a eficácia da justiça e as liberdades e garantias dos cidadãos? Claro. Porque dar ao cidadão uma justiça atempada é garantir-lhe ainda mais do que aquilo que se garante hoje os direitos, liberdades e garantias que estão constitucionalmente consagradas. Muito bem. Diogo Feio, e era isso que eu ia perguntar a seguir, que é, se mudava, obviamente está aqui, o manifesto faz menção, e bem, e justificada, a graves abusos na utilização de medidas fortemente restritivas dos direitos, liberdade e garantias dos cidadãos. Perguntava 2 exemplos concretos desses direitos que devem ser reforçados ou até alargados. Pronto, essa pergunta é boa, até para que não se fique a pensar apenas que aquilo que eu pensei para a justiça está a nível da macroestrutura e, já agora, aquela proposta que tem um maior envolvimento do Presidente da República em matérias de justiça. Nas áreas de soberania é aquelas onde acaba por ter menos envolvimento, que é uma coisa que eu ainda não consigo perceber bem, 50 anos depois do 25 de Abril, como é que ainda sucede. Mas, diretamente a essa questão, eu acho que, por exemplo, o regime das escutas telefónicas tem que ser analisado. Quanto à tipologia de crimes, aos tipos de crimes que permitem essas escutas, há uma discussão se devem ser em relação a penas até 3 anos ou penas até 5 anos, que é uma diferença em relação até à efetividade e não suspensão da pena, a duração em que são permitidas, o necessário equilíbrio entre a reserva da vida privada das pessoas, a garantia das telecomunicações e essas mesmas escutas. Eu acho que isto era uma das áreas onde claramente se deveria avançar. Uma outra tem a ver com os prazos e o modo como os prazos são entendidos, com um exemplo muito, muito evidente. Quando há detenções
E a questão da aplicação do prazo das 48 horas, que serve fundamentalmente para uma identificação. Se calhar temos que atingir aqui um meio termo que seja razoável, porque também em 48 horas muitas vezes as questões jurídicas são complexas e não dá para cumprir esses prazos. Isto é uma questão, mais uma vez, constitucional. Mas pensar se os prazos em relação a essa matéria estão ou não, a articulação entre aquilo que está na Constituição e na lei, eu acho que deveria ser melhorada. E no plano estritamente administrativo, eu acho que tem que se pensar seriamente, e este é um desafio para este governo. Eu tenho uma boa impressão, não a conheço, mas por aquilo que me vão dizendo a senhora Ministra da Justiça, quem a conhece, que tem a ver com as carreiras dos funcionários judiciais. Portugal tem uma despesa pública na área da justiça que está na média, mais ou menos, sim, da União Europeia. Mas pensar nas carreiras dos funcionários judiciais é muito importante. Porquê? Porque são quem dá a execução àquelas são as decisões de natureza judicial. E se nós temos aqui um problema, depois temos um problema na execução. E se temos um problema na execução, temos demoras e temos injustiças. Portanto, é uma das áreas que é uma área estritamente executiva, que tem a ver também com questões orçamentais, com certeza, mas em que se deveria ter uma atuação, uma intervenção, uma reflexão que fosse o mais abrangente possível dentro da sociedade. Aqui na Justiça Cega temos falado muito da jurisdição administrativa ou fiscal e a necessidade de fazer esta reforma, porque temos dos piores tempos de médios de resolução processual nessa jurisdição. Ora, beleza, o manifesto faz várias referências à comunicação social e ao seu alegado contributo para, estou a citar, julgamentos populares, atropelos grosseiros aos mais elementares direitos comuns de cidadãos e boicotes à investigação. Bem, os jornalistas são apresentados, isto é uma interpretação minha, são apresentados como uma espécie de carrascos do Estado de Direito e a liberdade de imprensa e escrutínio jornalístico como algo acessório numa democracia. Parece-me que pode ter o pensamento de algumas das pessoas deste manifesto, que subscreveram este manifesto, mas certamente não será da maioria. Não vale a pena aqui referir a jurisprudência do Tribunal Europeu dos Direitos do Homem, que sempre deu grande enfoque à necessidade de termos escrutínio jornalístico. Eu vou só perguntar o seguinte: defende o reforço de direitos de personalidade dos titulares de cargos políticos e restrições à liberdade de imprensa? Não, eu defendo que a liberdade de imprensa, isso já o Alex Tocqueville escreveu na Democracia na América, não é? De tudo o que ele viu na democracia americana, o mais relevante no fim, ele refere a imprensa livre, não é? Vamos lá. Agora, o segredo de justiça, nós temos aqui em Portugal uma coisa que penso que temos uma legislação de segredo de justiça que não é cumprida. E qual é o problema e que o manifesto sugere? Era aquilo que eu estava a dizer. Nós vivemos numa época digital, de redes, que eu às vezes costumo chamar, nós estamos num processo parecido com o terror da Revolução Francesa à escala global, em que são guilhotinadas pessoas todos os dias e que há justiça na praça pública diária. E que os políticos andam assustados com isto, como andaram no tempo da Revolução Francesa, porque também têm medo de ser guilhotinados. Portanto, estamos a ver tempos difíceis. E não só os políticos. Todos, é que é importante. Exatamente. Sim, é verdade, portanto, não é só os políticos. Não é só os políticos. Isto tem que ser visto com olhos de ver. É evidente que talvez revisitar essa legislação do segredo de justiça, porque tem que se perceber se realmente há fugas, de onde é que elas vêm, e responsabilizar quem as faz. Não é os jornalistas, é quem revelou a informação que não deveria revelar. Mas a legislação que existe é aquela que diz que quem praticar o crime de violação do segredo de justiça é punido, sim, com a pena tal. Pois. Depois, a investigação criminal é igualzinha a todos os outros crimes. Agora, o que me parece aqui é que é preciso... desculpem lá... Luís, eu percebo que está sempre a perguntar do manifesto e de frases do manifesto. Eu acho que é preciso... o programa é sobre o manifesto. Claro. O que era bom que se fizesse e que o Governo tomasse essa iniciativa era, não sei, se talvez criar uma comissão parlamentar para este assunto ou um grupo de trabalho para este assunto que envolvesse personalidades do meio académico, judicial, dos advogados, magistrados do Ministério Público, juízes e outros que não, porque o olhar de fora também ajuda. Não estou a dizer que deve lá haver médicos, mas outros, porque isto também é um problema de gestão, economistas, gestor, e que estude este assunto, que apresente uma proposta de reforma, porque fala-se muito em reformismo. Esta é uma reforma absolutamente central para o crescimento da economia, para regenerar a confiança dos cidadãos nas instituições e no Estado de Direito, que vive das instituições, têm que ser respeitadas e, portanto, talvez fazer algo para, em vez de andarmos aqui a discutir todos os dias, que é importante este debate, claro que sim, mas é importante é fazer alguma coisa. E Portugal tem sempre uma dificuldade, que é fazer.
muita conversa, mas eu muita aqui retórica. ia muito para aquela ideia que há pouco o Fernando Negrão aqui trouxe, é que eu até acho mais do que razoável que exista uma comissão para se pensar nesta reforma, mas com um prazo muito marcado, curto. Não, eu diria o próprio governo nomeá-la, ouvir os diversos partidos. Eu acho que se deve incluir todos, se deve incluir o Ministério Público, juízes, sindicatos da área da justiça, penalistas. Este manifesto tem 4 penalistas de referência que o assinam. Tem um antigo Presidente do Tribunal Constitucional, tem juristas de elevado mérito. E eu chamo a atenção que há um trabalho de 2018 já feito que os operadores judiciais apresentaram um conjunto de propostas. Pois há, e portanto, eu acho que se devia aproveitar isso para, num prazo, é para não deixar isto para as calendas, num prazo que seja razoável, curto, eu diria menor que um ano, se apresentar já um conjunto de propostas trabalhadas para estas áreas. E em relação à questão inicial até da comunicação social, em relação aos pressupostos que o Luís aqui foi trazendo, eu lembrava muito do olho que não, isto é, não há aqui uma lógica, evidentemente, de limitar quem quer que seja. Eu fiz a pergunta porque no início do mandato do Rui Rio, Mónica Quintela, que é uma das subscritoras deste processo, deste manifesto, propôs isto que eu acabei de perguntar. Pronto, porque isso foi proposto. Isto tem a ver até com outra questão, que tem a ver com o relacionamento entre política e justiça. Há quem defenda, e até dentro deste manifesto e na sociedade, que deveria haver uma interferência maior do poder político em relação à justiça. Eu não defendo isso, mas é desta abertura de ideias que vamos conseguir chegar a uma reforma que se enquadra dentro dos princípios do Estado de Direito Democrático que são defendidos nos tratados fundamentais da União Europeia. Luís Rosa, deixa-me só dizer uma coisa. Eu fui responsável pela Comissão dos Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias durante muitos anos. A primeira comissão, durante muitos anos. E uma das ideias que eu tinha, e era quase uma ideia fixa... E foi Ministro da Justiça também. Sim, era quase uma ideia fixa, era tentar que houvesse uma relação institucional e simultaneamente pessoal entre os deputados da primeira Comissão e os membros do Conselho Superior da Magistratura e do Conselho Superior do Ministério Público. Sim. Não é? Não calcula a resistência. Só houve uma reunião em que os deputados se deslocaram ao Conselho Superior da Magistratura. Lembro perfeitamente dessa reunião. Teve muito essa dificuldade. Só foi a única. As pessoas falarem, pois precisamos... Ou seja, as pessoas estão de costas voltadas. Estão completamente de costas voltadas. Os magistrados desculpam-se com os deputados dizendo que a legislação é má e os deputados desculpam-se com os magistrados dizendo que é mal aplicada. E andamos nisto e é disto que nós temos que sair. Se não sairmos disto e não começarmos a conversar, não vamos longe. É sentar a uma mesa um grupo de pessoas que sabem deste assunto, que estudaram, que têm provas dadas na área e que têm essa tarefa no espaço de um ano. Isto tem que ser uma coisa, claro que num ano se faz. Eu lembro quando fizemos isto na SEDES, juntamos juízes, académicos, professores. Eu, aliás, fui ao Congresso dos Juízes e o sindicato, ouvimos o sindicato, a Associação dos Juízes e o sindicato do Ministério Público, a Ordem dos Advogados e tudo. É possível sentar as pessoas à mesa e conversar e fazer um documento. Claro que nós tivemos uma ajuda para o livro, que foi na altura da pandemia, com o Zoom. As pessoas não tinham nada a fazer e aproveitei isso. E enquanto eu estava no hospital, estavam a trabalhar no livro. Mas fora de brincadeira, que isto é um assunto realmente sério, se este manifesto conseguir dar origem a uma iniciativa concreta de se pôr isto a andar, isto é, vamos lá tomar um passo para se criar um grupo de personalidades que comece a debater este assunto, porque há abertura, já agora, dos protagonistas políticos, em termos públicos, nomeadamente os 2 principais partidos portugueses, de abertura para entendimentos sobre reformas de regime. Diogo, queres dizer alguma coisa para terminar? Não, ia dizer, porque também não se pode centrar a ideia de reforma da justiça na questão penal. Eu acho que até se deveria olhar de uma forma muito séria, acelerada e urgente para aquilo que se passa na jurisdição administrativa e fiscal, onde me parece que é mais do que razoável que se abra cada vez mais à arbitragem. No plano fiscal já há um trabalho feito, no plano administrativo ainda é muito incipiente, onde se tem que olhar para os meios numa lógica especializada, uma questão estritamente do Ministério da Justiça, e eu diria, porque esta questão foi há pouco levantada pelo Álvaro, que tem que haver um aprofundamento da especialização nestas áreas. Nós temos um tribunal que funciona bem nas áreas da propriedade industrial, temos também que ainda aprofundar mais, porque, por exemplo, uma questão fiscal
muitas vezes exige grandes conhecimentos de natureza contabilística, grandes conhecimentos de natureza económica, que um licenciado em Direito não tem. Isso tem a ver também com a própria formação que é feita no Centro de Estudos Judiciários e há total abertura, tenho a certeza, para que ela possa ser ainda melhorada, tal como já agora a formação nas faculdades de Direito. Eu durante muito tempo ensinei em faculdades de Direito, mas tem que haver uma reflexão que entra pelo próprio Ministério do Ensino Superior, por exemplo, em relação aos números cláusulos das faculdades de Direito em Portugal, com as necessidades que neste momento o mercado tem. Será que é razoável haver cursos com 500 alunos a entrarem por ano nestas áreas? E estou a falar de universidades de natureza pública. Eu acho que tudo isto ajuda a que depois também tenhamos uma melhor qualidade genericamente em todas as profissões relacionadas com a justiça. Só mesmo para terminar, Fernando Negrão, falou menos tempo, uma pergunta só para terminar. Temos condições políticas no ciclo atual para, de facto, termos uma reforma da justiça? Acho que não. Falou menos tempo. É verdade, mas é bom que assim seja. É bom que assim seja. O Fernando Negrão teve maior capacidade de síntese, que é de assinalar no magistral. Acho que neste momento é muito difícil termos condições políticas para esse efeito, a não ser que o PS e o PSD façam um intervalo na sua atividade de combate político para tratar dos assuntos de justiça. Se houver essa boa vontade, agradecemos todos e ficamos todos muito satisfeitos. Mas eu queria terminar dizendo o seguinte: desde há 100 anos que os players da justiça são os juízes, os procuradores, os advogados e os funcionários judiciais. E não houve mudança nenhuma durante estes 100 anos. É preciso, dado o avanço tecnológico, a digitalização da sociedade e tudo que todos os dias aparece de novo, os tribunais carecem de ter gabinetes que os apoiem. Por exemplo, isto é importante para o cumprimento das 48 horas. Sim. Se aquele juiz tivesse um gabinete de pessoas que lessem imediatamente o processo e que fizessem a síntese do mesmo e dissessem ao juiz e trabalhassem com o juiz, as 48 horas eram cumpridas, com certeza. E é fundamental que nós continuemos a cumprir as 48 horas. Quanto à vida à esperança, é síntese absoluta. Sim. Muito bem. Não, e muito da reforma passa pela digitalização, simplificação e meios e gestão. Exatamente. Estamos a falar a organização do sistema em si mesmo. Muito obrigado a todos. Foi o fim do Justiça Cega. Até para a semana. Foi um gosto.